partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, minha saudação e meu abraço iniciando esta semana. Hoje a Igreja celebra a memória da apresentação de Nossa Senhora. Vamos abrir o nosso coração, acolher o Evangelho deste dia, silenciar as nossas mentes para ouvir a proclamação do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, o Evangelho que nós meditamos hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, celebrando a memória da apresentação de Nossa Senhora, a Igreja nos convida a meditar e a celebrar a Virgem Maria, nos apresentando no Evangelho um grande elogio de Cristo à sua mãe. Jesus não despreza sua mãe, Jesus não despreza sua família como tantos gostam de interpretar. Ao contrário, com este Evangelho ele nos ajuda a reconhecer os méritos de Maria. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Maria, meus irmãos e minhas irmãs, foi aquela que sempre, em todos os momentos de sua vida, cumpriu a vontade de Deus. Mesmo quando isso exigiu sacrifícios, sempre buscou ouvir e meditar esta palavra, já que a própria Sagrada Escritura diz: guardava todas essas coisas em seu coração. Seguia seu filho e seguiu até as últimas consequências, até os pés da cruz, permanecendo firme, permanecendo de pé, cheia de esperança e de fé, mesmo na hora mais dolorosa. Sempre acreditou no amor de Deus, mesmo quando teve que fugir para o Egito, mesmo quando viu seu filho pregado na cruz, mesmo em todos os momentos difíceis, sempre carregou a alegria de saber-se amada pelo Senhor, mesmo diante das dificuldades. E é por isso que Jesus no Evangelho de hoje diz: quem cumpre a vontade de Deus, quem ouve e medita a sua palavra. O que o Evangelho tenta nos ensinar hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é que se nós quisermos ser partes dessa família de Jesus, parte desta família dos filhos de Deus, nós devemos seguir o exemplo da Virgem Maria. Hoje o Evangelho nos indica o caminho para isso e elogia a Virgem e nos dá como exemplo. Se nós quisermos fazer parte desta família, como o próprio Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? São aqueles que ouvem e cumprem, praticam a palavra de Deus, como Maria a praticou em todos os momentos. Acolhamos as 3 sementes, primeira semente, para a nossa meditação, versículo 50. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Segunda semente é a palavra aceitação. Que nós saibamos, como Maria, aceitar os desígnios de Deus para a nossa vida e cumpri-los com esperança, cumpri-los com coragem, cumpri-los cheios de confiança em Deus. E a terceira semente: como a Virgem Maria, a exemplo de Maria, eu busco cumprir em tudo a vontade de Deus.
Eu medito constantemente a palavra do Senhor. Eu acredito e confio em Deus, mesmo nas horas difíceis. Como é difícil confiar nas horas difíceis. Eu acredito e confio em Deus, mesmo nas horas difíceis. Busco seguir Jesus em todas as horas. Hoje, repito, festa da apresentação da Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos para que o exemplo de Maria nos conduza sempre ao seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.